A decisão que a maioria das pessoas tem é: eu preciso ter uma ideia, um produto, se for mais avançadinho, uma Roma. Quando eu tiver isso, eu entro na forma. É a decisão mais intuitiva, porém mais equivocada. Por quê? Porque uma vez que você sabe isso aqui, o universo abre de uma maneira incrível. Duvida? Dá uma olhada nesse vídeo do Robson. Era que eu queria empreender, era o que eu queria fazer da minha vida. A partir dali eu comecei minha jornada nisso. E foi uma jornada de quebrar a cara uma vez após a outra, assim, durante os próximos 10 anos. Nessa busca toda por empreender, eu acabei caindo no mundo de programação e trabalhei junto com um amigo que começou a me mostrar alguns conteúdos de empreendedorismo e tal. Esse cara, Érico Rocha, estava ali no meio. No momento eu ignorei. Em algum momento eu acabei voltando e comecei a consumir, a devorar teus conteúdos. Bem naquele momento, você estava abrindo a 9ª turma da Fórmula. Naquele momento eu estava com 38 anos e eu tinha um dilema, né? Ainda não tinha dado certo e eu precisava tomar uma decisão. Eu recuperava o tempo perdido na minha carreira ou eu não podia mais falhar. Não era mais uma opção. Eu comprei o Fórmula, devorei ali. Nessa época eu trabalhava com mais 2 amigos, dividi um escritório com eles. Cheguei na semana seguinte e falei para eles, comprei Fórmula de lançamento e vou fazer essa parada dar certo. Mas eu não sei o que eu vou vender. Eu não sei como eu vou fazer, eu só sei que é isso que eu vou fazer agora e não tem mais opção de falhar. Um desses amigos, o Diego, que hoje é meu sócio, ele levantou assim na hora e falou, vamos vender curso de programação? Uma semana depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento de semente. A gente não tinha lista, a gente não tinha autoridade, a gente não tinha perfil no Insta, a gente não tinha nada. A gente criou o perfil no Instagram, no Face, criou a página de inscrição, o pessoal gostou da ideia, apareceu no dia, o nosso lançamento de semente. E a gente fez a nossa primeira venda. Mas uma coisa legal desse lançamento é que naquele dia a gente comemorou como se a gente tivesse feito um 7 em 7. E aí a gente passou o próximo período ali melhorando esse produto, complementando ele e melhorando a nossa oferta. Em julho de 2018, a gente fez o nosso 7º lançamento e o nosso primeiro 6 em 7, 215 mil. Em novembro, a gente fez mais um lançamento, faturou 300 mil. Em fevereiro desse ano, a gente fez mais um lançamento e faturou 700 mil. E hoje, na hora que eu estava chegando no aeroporto para vir para cá, meu outro sócio, o Clayton, me mandou o relatório final desse lançamento e eu fiquei sabendo hoje que a gente fez um 7 em 7. Cara, ele fez 7 em 7. 7 em 7 é 1 milhão de faturamento em 7 dias. Ele entra para a Fórmula, ele já sabia o que ia lançar? Não. Já pensou se ele espera ter essa ideia? Se ele tivesse esperado a ideia do que lançar, ele não saberia fazer 7 em 7. Vocês querem saber o que é mais incrível? No segundo semestre do ano passado, aquela empresa que ele criou do zero, que fez 6 em 7 no 7º lançamento, ele vendeu essa empresa. Depois de aprender a fazer isso. Sabe quanto que ele ganhou? Se eu contar, vocês não acreditam. Por isso que eu vou mostrar. Ele vendeu a empresa por 150 milhões de reais. Por isso que eu falo que se você está esperando a sua ideia, eu posso falar para ele, não para vocês, tá? Se você está esperando a ideia de que lançar, para depois aprender lançamento, se ele tivesse esperado essa ideia acontecer, ele teria tomado uma decisão estúpida. Aí você fala, essa é uma exceção, Érico. Não é. Muitos dos experts que você vê hoje, das pessoas que você segue e fez, entraram na Fórmula sem ter ideia do que lançar. Vamos ver? Duvida? Quem aqui conhece a Luciana Fior? As pessoas acham que ela nasceu uma coach de finanças. Mas não. Ela conta a história. Dá uma olhada nesse vídeo. É engraçado assim, que eu queria lotar minha agenda. Aí ele falava que eu ia, um infoproduto, produto digital. Eu pensava, o que é isso? Eu quero lotar minha agenda. Aí eu pensei, eu quero comprar. Eu não sei nem por que eu quero comprar, mas eu quero comprar. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá dentro, mas eu já estou a fim de comprar. Eu não sabia nada. E aí, quando eu entrei e vi o material, antes eu não sabia nem o que eu ia lançar. Eu cheguei até a escrever, né, fiz um comentário lá no seu lançamento. Falei, esse curso é para mim? Eu não tenho ideia, não tenho nada, não tenho lista. Não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria ter cliente de coach, queria ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu entrei, nos primeiros 30 dias, o que não faltava era ideia do que lançar. Algo que eu nem fazia ideia do que eu ia fazer e, de repente, era tanta ideia, que era rabisco no caderno, era tanta coisa, que aí eu fiquei confusa do que eu ia lançar.
Mas aí fui organizando as ideias e fiz o meu primeiro lançamento. Na época o ticket era R$500, então eu fiz R$1.500 no primeiro lançamento. Fiz de novo e fiz 10 vendas. E eu investi num terceiro que já teve uns 20 e poucos mil de resultado. No ano passado, em 2017, é que eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Então, depois de 5 lançamentos, no 5º lançamento eu fiz 129 mil. No 6º lançamento eu fiz 166 mil. E eu tenho um outro produto que é um investidor de verdade. Aí esse ano eu fiz o primeiro 6 em 7 com investidor de verdade, que foi 130 mil. Aí esse ano eu decidi fazer o meu primeiro interno. E aí foi bem legal que eu fiz 6 dígitos em 1 hora. E quanto você fechou o lançamento? Assim. Esse eu fiz 366 mil. 6 dígitos, 1 hora. Eu adoro conversar com a Lu. E eu passei a fazer um podcast com ela, que chama Podcast do Desbloqueio. Nesse podcast ela fala assim, cara, eu era boa de finanças e tal, mas eu podia ter emagrecido, podia ser uma coach de emagrecimento, podia ser uma coach. Ela ama ser coach. Ela é uma coach. Coach, você sabe que pode ser de tudo, né? Você guiar uma pessoa a completar um dos projetos dela. Algumas pessoas é finança, outras pessoas é emagrecimento, outras pessoas sabem se Deus o que é. 1 hora. A Lu fatura hoje, na última vez que eu perguntei, e ela falou isso abertamente, então eu posso falar. Então, quando a pessoa... Eu não fico falando quantas pessoas faturam sem elas falar, mas quando ela falou isso no podcast, eu posso falar para vocês. Ela faz 4 milhões por ano. Para muita gente isso é muito. Para muita gente isso é pouco. Mas eu quero retornar um ponto dessa decisão. Ela entra sem ideia do que? Lançar.